Há 80 anos, um acontecimento histórico nesta cidade transformou o futebol mundial para sempre. A reportagem de O Tempo veio até Três Corações para contar histórias do começo da vida do Rei Pelé, o melhor jogador de futebol de todos os tempos, que completa 80 anos de idade nesta sexta-feira, 23 de outubro de 2020. E tudo começou nesta humilde casa na pacata e charmosa cidade de Três Corações. Foi aqui que Pelé nasceu e deu seus primeiros passos. E a nossa reportagem conheceu a residência onde a história do rei começou a ser escrita, inclusive o local exato em que ele nasceu. E se os seus marcadores não conseguiam estar sempre de olho nele, os pais de Pelé conseguiam, ao menos no início da vida do eterno craque. Há 80 anos, neste humilde quarto, nascia a realeza do futebol. O homem que iria transformar o futebol mundial para sempre. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o melhor jogador de futebol de todos os tempos, nasceu neste humilde quarto. Nesta cama dormiam Dondinho e Dona Celeste, pais de Pelé, enquanto neste humilde berço, o pequeno Pelé dormia nos seus primeiros anos de vida. Além de Pelé, seus pais e seu irmão Zoca, os avós maternos de Pelé também viveram na casa, assim como alguns primos do rei do futebol, depois que o craque, seu irmão e seus pais se mudaram de Três Corações. A casa onde Pelé nasceu, porém, é, na verdade, uma réplica inaugurada em 2012. A original, afinal, se perdeu com o tempo. No entanto, a réplica é fiel, feita com os depoimentos da mãe de Pelé e alguns parentes, e fica no mesmo endereço, cuja rua foi rebatizada na década de 1970, com o nome do rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. O número? Outra homenagem, 1000, em alusão aos 1000 gols marcados pelo gênio. Então, essa casa nós temos as réplicas dos móveis, fiéis, como era na época, e temos aqui duas preciosidades. Uma carroça que era do avô, do Pelé São Jorge, avô materno. Ele era lenhador, ele vendia lenha na cidade. Então nós temos essa carroça, a primeira dele, original, centenária já essa carroça. E o berço de ouro, o berço esplêndido, eu falo sempre, o berço original do Pelé, que foi doado para nós, do acervo da família. Além do berço do rei e da carroça de seu avô, a casa de Pelé também tem outras preciosidades originais, como as jaboticabeiras. Dona Celeste, mãe de Pelé, adorava aproveitar a sombra delas para descansar, costurar e também comer algumas jabuticabas. Não à toa, foi homenageada com uma estátua dela, grávida do rei do futebol. A casa onde Pelé nasceu e viveu os primeiros anos de sua vida, como não poderia ser diferente, atraiu milhares de visitantes do mundo inteiro até a pacata Três Corações. E os números são impressionantes. Segundo Maria Amélia Valadão, mais de 85 mil pessoas já visitaram a casa de Pelé. A média seria de 30, 40 pessoas por dia, segundo ela. Um número incrível para uma cidade pacata, sem muitos atrativos e com apenas cerca de 78 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Inclusive, tem gente de muito longe, do outro lado do mundo, que foi até Três Corações apenas para conhecer a casa onde nasceu o melhor jogador de futebol da história. Mas teve um caso muito interessante, que esse japonês ele tem uma indústria aqui no Brasil, a Nifashi, que fica em Jundiaí, estado de São Paulo. E ele veio para essa filial dele, ele na verdade ele é de Hiroshima, mas ele reside em Tóquio, que é a empresa matriz, é em Tóquio. E ele veio até Jundiaí
E de Jundiaí ele alugou um helicóptero exclusivamente para vir conhecer a casa do Pelé. A casa do Rei Pelé, porém, não é a única homenagem da cidade de Três Corações para o seu cidadão mais ilustre. O município ainda tem uma grande estátua do rei com 3 corações na BR-381 e também uma outra estátua dele dentro da cidade, no centro, em uma praça que leva o seu nome, a Praça Pelé. Essa estátua, inclusive, foi inaugurada em 1971 com a presença do craque e uma grande festa na cidade. Outros jogadores da seleção brasileira também estavam presentes na festa e teve até um amistoso entre o Santos de Pelé e o Atlético de Três Corações, que terminou com vitória do time mineiro por 2-1. A ocasião marcou a primeira visita de Pelé à cidade após ele se tornar o rei do futebol. Foi a primeira de 3 vezes em que ele visitou Três Corações após virar um astro mundial. Depois dessa oportunidade, ele voltou de surpresa na década de 70 e, depois disso, só retornou à sua cidade natal em 2012 para a inauguração da réplica de sua casa. No entanto, existe um lado curioso. A estátua em homenagem a Pelé, na praça que leva o seu nome, possui alguns erros na grafia dos nomes de alguns jogadores campeões do mundo pelo Brasil. Mas essa curiosidade você confere com detalhes na nossa super reportagem especial sobre Pelé no portal O Tempo. Outra homenagem para Pelé em Três Corações é o museu dedicado ao rei. Além de várias fotos do craque com personalidades do futebol, da música e da política, o local possui peças como uma camisa 10 do Santos, uma chuteira, uma bola autografada e fotos antigas de Pelé e de suas visitas a Três Corações. E Três Corações também tem uma homenagem para o pai de Pelé, o Parque Dondinho, que tem uma estátua do jovem craque com seu pai, que jogou pelo Atlético Três Corações e era um exímio cabeceador. No mesmo local está o ginásio Pelézão, que foi a casa do time de vôlei do Vasco, na época uma baita equipe, que teve jogadores importantes como Giovani e fez sucesso nacional. Três Corações é a cidade onde tudo começou e que deu ao mundo o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Uma cidade que vive e respira Pelé e sente saudades do seu cidadão mais ilustre, o rei do futebol.